Mas por que você se tornou um profissional, uma pessoa que você é hoje? É porque você foi ultrapassando, melhorando como pessoa e ser humano e profissional para conseguir melhorar. Então, assim, você fracassa em alguma coisa não dá certo, você muda de forma de você fazer, você tenta novamente e assim nós temos um ciclo para nós conseguirmos melhorarmos como seres humanos. E lembra daquela filosofia Zen, o Kaizen, isto é, a melhoria contínua. E esse desenvolvimento adequadamente avaliado, ele é implacável, ele não perdoa, e sem dúvida, assim, ele é bastante certeiro quando você consegue trabalhar ele de forma bastante direcionada. Então, eu acho que assim, acho que vocês já conseguiram entender o quão necessário e importante vocês focarem, né, nos seus talentos para transformá-los em pontos fortes. E aí agora vamos para as dicas. Primeira dica de como você descobrir os seus talentos, eu super recomendo que vocês façam o teste, mas até que vocês não façam o teste, vocês vão percebendo quais são os seus desejos, porque os desejos eles podem revelar um talento super importante e poderoso bem no começo da sua vida. Por exemplo, quando você era adolescente, quando você era criança, quais eram os seus desejos, quais eram as vontades que você tinha de aprender, de querer melhorar. Então, assim, eles podem descrever o desejo como uma força interior, uma atração quase que magnética que te impulsiona instintivamente para fazer aquela atividade. Então, o desejo ele desperta geralmente quando você vê uma apresentação, vê alguém fazendo alguma coisa e fala assim, nossa, como que eu gostaria de fazer aquilo? E você consegue se ver fazendo aquilo. E aí, essa é uma outra dica. Então, lembra que eu estava dando o exemplo de línguas que era no meu caso? Eu gostava muito de aprender e sentia esse prazer. E eu queria conversar com as pessoas, eu gosto, né, de ter essa comunicação com as pessoas. Então, eu não saber língua, morando tantos anos num país, era quase que assim, inadmissível. Então, eu tinha esse desejo realmente de estudar línguas. E uma outra forma de você entender onde estão os seus talentos é do rápido aprendizado. Então, assim, quando a gente entende que os nossos talentos estão lá, você consegue aprender alguma coisa com facilidade. Por exemplo, no caso de línguas, no meu caso. Agora, no caso de programação, nunca ia se transformar em alguma coisa que eu conseguisse aprender rapidamente. Então, por exemplo, no seu caso, o Emerson falou sobre a comunicação. Comunicação é uma coisa que sai um pouco mais natural para você. Se você consegue ler algo mais sobre a comunicação, a sua comunicação ela pode ser mais fluida, você consegue se ver aprendendo mais e você consegue fazer com facilidade, que eu acho que é uma outra dica. Quais, por exemplo, tarefas que você faz com pouco esforço e que então você pode pensar, por exemplo, o que você era bom na escola, no trabalho, algum treinamento que você fez, algum trabalho que você fez e que você conseguiu aprender assim muito rápido, que como lembra do meu aluno lá, que ele achava que era um espírito e que encarnava nele quando ele estava aprendendo programação, que é isso que você é tão natural e você consegue aprender com tanta fluidez que você percebe que aí é uma forma de talento. Uma outra coisa oh my goodness, uma outra questão é o fluxo, que seria uma questão de atemporalidade, isto é, a gente não é afetado pelo tempo. Eu posso, por exemplo, por mais desgastante que pudesse ser estudar línguas, eu consigo ficar horas e horas estudando, entendendo estruturas gramaticais, entendendo a lógica da gramática, e isso eu gosto de fazer. Então, assim, o fluxo, ele acontece quando você fica tão focado numa atividade que você perde totalmente a noção do tempo, porque você está naquele nível de flow, de imersão mesmo. E uma atividade nova, você sabe instintivamente o que vem depois, e você consegue entender de forma mais rápida. Uma outra questão que é do vislumbre de excelência. O que é esse vislumbre de excelência? São evidências, são indícios, são provas, são indicadores que você teve algum certo tipo de resultado que você tem condições, por exemplo, no trabalho.
como que, por exemplo, no meu caso, eu tinha facilidade para a língua, mas, por exemplo, qual que é, eu diria assim, quando alguém fala que é poliglota, eu digo assim, que a gente só consegue dizer que a gente é poliglota, que a gente é bom naquela língua, quando você consegue ganhar dinheiro naquela língua, quando você consegue transformar em dinheiro, quando você consegue se fazer-se entendido naquela língua. Então, claro, eu tinha conseguido, porque eu trabalhava com línguas. Então, eu tinha evidências, conseguia ter uma certa excelência. Então, essas manifestações, elas não são tão fáceis de serem indicadas, porque acontece tão naturalmente que elas passam despercebido. Por isso é que essa observação, esse foco no que você fez de bom até hoje, ele vai te ajudar a descobrir esses vislumbres de excelência. Então, assim, são atividades que você se pergunta, nossa, como é que eu fiz isso? Nossa, como é que eu consegui fazer isso? Uma coisa bem interessante também foi inglês para mim. Eu estudei bastante quando eu cheguei aqui no Canadá, mas aí estudei, ficava reclamando e ficava tentando estudar, tentando me comunicar com as pessoas, e não é que no dia para a noite, mas quando eu me vi falando, o japonês foi assim, espanhol foi assim também, então eu percebo que assim, quando você se percebe, você já se percebe fazendo a coisa. Então, que eu vejo que é um talento. E aí, a satisfação ela é sentida durante uma experiência nas quais as recompensas emocionais e psicológicas são bastante grandes. O desejo e a satisfação, elas são bastante interligadas aqui, e que aqui a satisfação é tão grande de você trabalhar com aquilo que você está utilizando os seus talentos, que você precisa que quase que a pessoa te obrigar a parar, porque você não consegue, você quer estar fazendo aquela atividade. E a satisfação, às vezes, ela não é não é simplesmente um prazer momentâneo, é uma forma quase que intrínseca, muito profunda, de que está aqui dentro do seu coração, que você quer fazer, de que você quer entender o que está acontecendo. E a satisfação como desejo, elas sempre, como eu te disse, são presentes em talentos.